Esses pontinhos verdes que vocês estão vendo são as menores plantas do mundo. Eu sei que pode parecer migué, mas confia, porque nesse vídeo eu vou te contar mais sobre isso e com a ajuda de um microscópio nós vamos estar vendo essa planta de uma forma inédita. Então bora lá. O nome dela é Wolffia. No caso a que eu mostrei em específico é uma Wolffia brasiliensis, e ela é nativa da América do Sul e do Norte, mas você pode encontrar espécies próximas no mundo todo. Eu coloquei ela em uma planta para ficar legal na edição, mas normalmente ela é encontrada em lagos, poças ou até mesmo aquários. Ela faz parte de uma subfamília de plantas chamada Leminoideae, que é composto por outras plantas aquáticas também interessantes, mas que não se comparam à grandeza dela. Grandeza no caso, a qualidade de ser muito pequena. A Wolffia em geral não chega a 1 milímetro de comprimento, e apesar de ser para todos os fins uma planta, ela não tem boa parte das coisas que você espera que uma planta tenha. Pra tu ter uma ideia, o artigo científico que eu pesquisei literalmente definiu ela dessa forma. Em sua essência, a Wolffia é uma bola verde do tamanho de um alfinete, feita de mais ou menos 4.000 células, sem nenhum órgão visível, sem raízes e vasos condutores, com apenas uma estrutura de caule e folha fotossinteticamente ativa chamada fronde. O que parece cruel de se dizer, mas é a mais pura verdade. Eu tô aqui com as Wolffias e como vocês podem ver, elas não ocupam muito espaço, e eu consegui criar elas numa boa em um potinho com água. Uma coisa maluca que aconteceu foram esses montinhos que se formaram, que são simplesmente Wolffias vivendo em bolhas de água sem estourar elas. O que eu acho que aconteceu é que a densidade de Wolffias na superfície aumentou tanto que elas passaram a ocupar a maioria dos espaços. E por serem tão pequenas, conseguiram criar algum fenômeno envolvendo a tensão superficial da água que permitiu a formação dessas bolhas. Mas eu não vi nenhum artigo sobre isso, então é só um palpite. Um poder das Wolffias é a sua facilidade em grudar nas coisas. Por exemplo, basta eu triscar na água para várias delas ficarem aderidas no meu dedo. Com isso, elas conseguem pegar carona em animais como pássaros e mamíferos e se espalhar facilmente para novas regiões. Para prosseguir, eu usei a pipeta para tirar amostras da planta junto com água e coloquei elas em lâminas de vidro próprias para isso. E depois eu pus uma laminula por cima, que é basicamente outro vidro só que mais fino. Aí com a lâmina já preparada, foi só colocar no microscópio e começar a espiar. O resultado é o que vocês estão vendo agora. Cada uma dessas esferas é uma Wolffia individual. Agora, para dar uma melhor noção de tamanho e escala, temos aqui as Wolffias, que dificilmente passam de 0,2 mm de comprimento. E ao lado delas, essas pedras aqui, que são na verdade grãos de açúcar. Dá pra ver que com um tamanho médio de 0,5 mm, a maioria dos grãos vão ser maiores do que elas. Eu também peguei um trevo para comparar, porque tipo, é uma planta que quase todo mundo conhece, e ele é consideravelmente bem pequeno, mas perto das Wolffias se torna um gigante. Aqui a gente tá vendo no microscópio o centro do trevo, que vai se ramificar nas três folhas, e tem uma Wolffia bem no meio dele. E tá aí, a diferença de uma planta completa, com raízes, caules e vasos condutores de seiva, contra essas bolinhas verdes fotossintetizantes que estão cercando ela. Um problema que acabou acontecendo é que aqui a gente até consegue ver a planta, mas como ela é quase uma esfera de células com várias camadas, é difícil conseguir focar a imagem e enxergar suas partes com precisão, o que é uma consequência de tentar visualizar uma coisa 3D, a Wolffia, em uma visão 2D, que é o que a gente vê no microscópio. A solução que eu encontrei para isso é simplesmente tentar transformar ela em uma imagem 2D. Agora que nossa amostra se tornou prensada, ficou melhor para mostrar as estruturas da planta. Por exemplo, dá para ver as células individuais da superfície dela, onde elas começam e terminam, e um amontoado de esferas verdes achatadas dentro dessas células, que são os cloroplastos, essenciais para fazer a fotossíntese. Focando corretamente, também é possível ver uma estrutura diferente chamada estômato, que estão envolvidas nas trocas gasosas entre a planta e o meio exterior. Uma coisa massa é que essas plantas juntas acabam ajudando a formar uma espécie de ecossistema, tipo uma floresta microscópica. Então, além das Wolffias, a gente pode encontrar também algas e bichos microscópicos. Esse daqui mesmo provavelmente é um Gastrotricha.
Um animal, sério, um animal mesmo, minúsculo que vive nesses ambientes e se alimenta de bactérias, algas e pequenos protozoários. E falando em protozoários, temos aqui o famoso Vorticella, que é um micro-organismo unicelular que se alimenta por filtração, basicamente sugando as bactérias, como tu pode ver por esse fluxo que ele causa na água. Uma outra coisa interessante é que ele tem uma organela contrátil que funciona como uma espécie de mola microscópica. No momento ele está na forma longa, mas se por algum motivo ele sentir alguma perturbação, em poucos instantes ele pode se contrair para fugir do perigo. Até o momento dá para achar que até mesmo a menor planta do mundo é o maior ser vivo desse ecossistema. Mas isso não é verdade. Para minha surpresa, as condições se mostraram favoráveis para algo maior. Um verdadeiro gigante microscópico domina esse microhabitat. Esse verme é um anelídeo, ou seja, ele faz parte do mesmo filo que as minhocas, mas eu não consegui identificar muito mais além disso. Então, se por acaso algum anelidólogo estiver vendo esse vídeo e quiser comentar sobre, eu ficaria grato. Provavelmente, da mesma forma que a minhoca, ele é um detritívoro e está prosperando no ecossistema ao se alimentar da matéria orgânica que vai se acumulando. E temos a participação de um microcrustáceo. Mais especificamente, esse aqui é um ostrocodo, ou traduzindo do nome popular em inglês, um camarão-semente. Ele se alimenta de algas, micro-organismos e detritos orgânicos. Olha pra ele que bonitinho. Se a gente observar bem, dá pra ver que tem algumas ôfias menores que parece que estão brotando das maiores. E é isso mesmo que tá rolando. A planta maior é chamada de folha-mãe, e de uma região especial dela se desenvolvem clones, que crescem e se soltam, recomeçando o ciclo. Diferentemente da maioria das plantas, que se reproduzem com flores, frutos e sementes, aqui isso não vai acontecer. A wolfia até consegue florir, mas isso é um evento raro porque nela, a reprodução sexuada é praticamente inexistente. Então todas as wolfias que eu estou vendo podem muito bem ser clones geneticamente idênticos de uma só planta inicial. O que provavelmente aconteceu com essa espécie foi uma pressão evolutiva para encolher e se tornar mais simples. Então a linhagem ancestral foi gradativamente se tornando menor e perdendo suas partes mais complexas até se tornar o que é atualmente. E não se deixe enganar, simples não quer dizer ruim. Essa característica singular permitiu que a wolfia ganhasse outro título. Ela também é a planta com crescimento mais rápido do mundo, com algumas espécies podendo se duplicar em menos de 24 horas. Além disso, ela é teoricamente comestível, com algumas variedades como a wolfia globosa e a wolfia risa já sendo tradicionalmente consumidas em algumas regiões do mundo. Agora, confiram os exemplos dessa sofisticada culinária. Torrada com wolfia, cheesecake de wolfia, sopa de wolfia, uma delícia. E também tem esse maluco aqui que pegou do aquário dele, cozinhou e comeu com arroz. E ainda falou que tinha gosto de espinafre. Pensando bem, cultivar mais wolfias para fins culinários pode até ser um tema para um vídeo futuro. Só que eu obviamente teria que melhorar um pouco as condições sanitárias do cultivo. Esse foi o vídeo, muito obrigado por sua presença. Se tu gostou, considere se inscrever e dar like, e é isso. Tchau, tchau.